Hoje eu não estava a fim de ir para o culto. Acordei hoje um pouco mais cedo, na verdade assim mais ou menos. Porém, fiz muita coisa durante o dia, trabalhei, organizei, limpei casa, muitas coisas, né? E não parei durante um minuto, para te falar a verdade, desde o momento em que eu acordei. Porém, quando chegou a hora de ir pro culto, meu Deus, eu falei, gente, de verdade, hoje, assim, o que eu mais queria era faltar ao culto. E eu confesso pra você que este era o meu pensamento. Mas eu também me lembro, sabe, de quantas e quantas vezes que eu estava desanimada, e eu acabei indo pro culto e eu ficando melhor. Do mesmo jeito, se você chegou aqui nesse vídeo, talvez você está desanimado da presença de Deus, você não está mais crendo, não está mais acreditando de que Deus é na sua vida, você realmente, sabe, está naquela zona que é uma zona de perigo, quando às vezes vem muitas setas, né, do inimigo na sua mente, dizendo que as promessas de Deus não vão se cumprir, que Deus ele te abandonou, que Deus ele realmente ele não vai fazer na sua vida. Mas a palavra de Deus fala que pode uma mãe se esquecer do seu filho, mas Deus jamais se esquecerá de você. Eu sei que às vezes, em certas fases, né, que nós estamos vivenciando, Deus ele se cala. Ele se cala. E talvez é justamente por conta do silêncio de Deus que você está duvidando daquilo que ele te prometeu. Mas eu estou aqui para dizer para você de que as promessas do Senhor continuam de pé sobre a sua vida. Mas é muito importante que para vivenciar essas promessas, você precisa se manter na presença do Senhor, não com perfeição. Não estou falando para você que você tem que ser uma pessoa perfeita. Bom, se fosse uma pessoa perfeita, apesar dela estar muito cansada, ela não iria pensar aquilo que eu pensei. Eu não sou perfeita. Você também nunca vai ser uma pessoa perfeita. Mas nós precisamos entender que nós precisamos depender mais de Deus. Existem fases, eu falo porque eu já vivi muitas fases, né, durante a minha caminhada de cristã de muitos anos, que às vezes 5 minutos que eu orava para mim já era assim o auge o suficiente. 3 minutos, às vezes um choro só, nem falava nada, só chorava. E isso, nós estamos suscetíveis a viver essas situações. Talvez você, essa pessoa que se encontra nesse momento, você não está conseguindo orar, lê a palavra muito menos, não está conseguindo ir no culto, mas deixa eu dizer algo para você. Por mais que você não queira, levante-se e vá. Se você não consegue orar como você orava antes, ore, nem que seja 5 minutos, nem que seja 3 minutos, porque isso que você está passando é uma fase. E fases são passageiras, mas vai depender do seu posicionamento. Se você verdadeiramente vai deixar, sabe? Apesar de toda a situação de dor que você está passando, toda a situação de dúvida em que você está vivenciando, mas você precisa continuar acreditando naquilo que Deus tem para fazer na sua vida, por mais que você não esteja vendo nada. Lembra daquela história da nuvem do tamanho da mão de um homem? É que tem até aquele louvor, né, que é maravilhoso. Esse louvor ele é bem antigo. Mas, né, fala que ela está vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem e ela sabe que aquele é o sinal de que a chuva vai descer. Então, por mais que você esteja vendo só uma nuvem, por mais que as promessas de Deus para sua vida sejam grandes demais e hoje parece que nada está acontecendo, eu estou aqui para dizer para você de que sim, está acontecendo. Não se deixe paralisar, não se deixe, sabe, se doer ao ponto dessa dor te paralisar. Existem fases na vida cristã, como eu falei, que às vezes você não está conseguindo desenvolver do jeito que você ora. E ok, elas existem, mas ela não pode se perpetuar durante muito tempo. É muito importante que você, por mais que você esteja nessa situação de fraqueza,
mas a própria palavra de Deus diz que é justamente nesse momento de fraqueza em que nós somos fortes, porque é nesse momento em que num choro nosso, em que a gente dá na presença de Deus, um socorro que a gente pede para o Senhor. Se você não tem palavras para orar, pegue um salmo, leia um salmo. Salmo 91, todos os salmos são extremamente poderosos, mas ele realmente é um salmo, sabe, que fala sobre o socorro, que fala sobre a proteção divina, de que você está debaixo das asas do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Então, que você possa ler esse Salmo 91, sabe, em algum momento do seu dia e declarar e falar, sabe, porque o mundo espiritual, ele vai responder através do seu posicionamento. Então, que você venha entender de que é muito importante, apesar de tudo isso que você está passando. Eu já vivi muitas situações como essa, mas a gente precisa se reerguer. Você não pode ficar nesse estado em que você está para sempre. É necessário sacudir a poeira. A própria palavra de Deus ensina para nós justamente isso que eu acabei de falar, que é no momento em que somos fracos, é que o Espírito Santo de Deus ele vem, ele nos fortalece, mas é muito importante em que você dê esse lugar para o Espírito Santo de Deus agir na sua vida, porque ele quer fazer infinitamente mais, ele quer te fortalecer ao ponto, não de você ser como você era, mas você ser ainda melhor, você orar mais, você voltar a jejuar mais, você voltar a falar da palavra de Deus, ou a louvar, ou enfim. Eu não sei, né, qual era o seu estado anterior, mas você pode ter plena convicção que a palavra de Deus fala que ele não resiste a um coração quebrantado, a um coração contrito, e eu sei que essa pessoa é você, porque esse vídeo não iria chegar para você à toa. Então que você receba, sabe, uma porção de fé, receba uma porção, sabe, aquela paz que a gente só encontra na presença do Senhor. Então, de verdade, um choro que você dá na presença do Senhor vale muito mais do que 1000 sorrisos que você dá no mundo, porque essa é a verdade, porque o Espírito Santo de Deus, quando você chora na presença dele, ele vem, ele te consola, ele te acalenta e ele te sustenta em meio a essa situação de dor em que você está vivendo. E algo que eu quero dizer para você é que essa dor, ela não te define, essa dor ela não vai ser infinita, esse momento difícil que você está passando, conturbado, esse momento difícil em que são muitas vozes, em que parece que Deus está em silêncio, é porque, sabe por quê? Uma vez eu escutei essa frase e eu fiquei assim, sabe, muito pensativa quando você estava passando, é uma frase assim, é tipo um texto, né? Vou lembrar aqui, eu vou falar para você do meu jeito. Que quando você vê em meio ao deserto apenas pegadas e é uma pegada solo, você acha que você está caminhando sozinha, mas na verdade é nesse momento em que o Senhor te pega no colo e Ele é quem está te levando. Então, que você possa entender que esse momento em que você está passando, ele não é eterno, ele é apenas uma fase a qual o Senhor está te carregando no colo, ele é contigo e que você possa receber um consolo do Espírito Santo de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida a paz, a prosperidade, a presença do Senhor sem medidas e que você seja fortalecida através dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro forças sobre a sua vida. Levante-se, porque o melhor está por vir na sua vida, você pode ter certeza disso, viu? Então, que Deus abençoe muito a sua vida. Deixa aqui abaixo o seu comentário, deixa aqui também a sua curtida, porque é muito importante para esse vídeo chegar para outras pessoas e que você possa entender de que o Senhor, ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Não deixe o inimigo te paralisar, os seus medos, as dores, mas nesse momento utilize das suas lágrimas para entrar ali, né, para estar na presença do Senhor e deixar o Espírito Santo te fortalecer. Meu nome é Marissa Gonçalves e aqui nesse canal você vai se aproximar mais de Deus e também da sua melhor versão. Então se inscreva se você ainda não é uma inscrita e envie para aquela pessoa que veio ao seu coração, porque o Senhor também quer falar com ela. Tchau, tchau e até a próxima!